Pensar e estudar sobre o tema, a prática da meditação, é um tanto desafiador, justamente pelo fato de que os nossos corações são expostos, desnudados e rasgados pela lei do Senhor. E não tenha dúvida, queridos, após os nossos corações serem rasgados pela lei do Senhor, quando os nossos olhos se voltam para este tema, que é a prática da meditação, não tenha dúvidas. O que irá sair do teu coração é incoerência, vaidade, orgulho e, principalmente, negligência em obedecer aquilo que o nosso Deus ordena. Então, queridos, quando nós olhamos para o cenário da igreja evangélica, o cenário da igreja do Senhor, nos surge a pergunta: qual é o problema da maioria dos crentes? Qual o problema da maioria dos cristãos da nossa era? O problema é que eles não gastam tempo meditando na lei do Senhor e em suas promessas. A prática cristã da meditação é a ponte, é o caminho pelo qual o conhecimento de Deus, o conhecimento doutrinário e teológico, percorre até achar morada em nossos corações. De novo, queridos, todo o conhecimento de Deus, todo o conhecimento daquilo que Cristo é e fez por sua igreja, só pode descer para os nossos corações através da meditação, para que, após meditarmos nas promessas do Senhor, após meditarmos nas promessas que o Evangelho nos dá, a minha alma e a tua alma possa ser consolada, fortalecida e edificada sobre os preceitos e promessas do Senhor. Notem desde já, meus irmãos, a importância de nós estudarmos sobre esta doutrina, esta verdade que emana das Escrituras, e por isso, pelo fato de ela emanar das Escrituras, merece toda a nossa atenção. Quando nós nos preocupamos em estudarmos, em cultivarmos uma vida de meditação diante do Senhor, a nossa alma padece e morre no frio desta peregrinação. A falta de meditação, por exemplo, queridos, é um dos motivos, claro que existem outros, pelo qual o jovem cristão, após ele entrar na universidade, após ele entrar naquele ambiente de academicismo, eles se perdem em vãs e tolas filosofias. Porque eles nunca gastaram tempo meditando sobre os efeitos do evangelho em suas vidas. A falta de meditação, queridos, também pode levar pessoas, quando diante das situações difíceis, quando diante dos dilemas e dúvidas particulares, podem levar essas pessoas a caírem e a entrarem numa profunda depressão espiritual e mental, justamente porque o conhecimento de Deus não desceu para o coração dessas pessoas. E a questão é, será que uma pessoa depressiva, ela se encontra nesse estado porque ela não conhece a Deus, porque ela não o ama? De modo algum, meus irmãos. Mas eu acredito que um dos principais motivos pelo qual o crente, nesta terra, debaixo do sol, ele padece, é justamente por ele não cultivar uma vida de meditação diante do Senhor. Eu gosto muito da frase do reformador e pastor João Calvino, quando ele diz em seu primeiro volume das Escrituras que ninguém pode conhecer verdadeiramente a si mesmo sem antes ser conduzido a Deus, a essência de todo saber. Da mesma forma que ninguém pode conhecer a Deus sem antes ser reconduzido a si mesmo, para enxergar quem realmente é o homem. E por que isso, queridos? Porque o que é que esta frase de João Calvino tem a ver com esse tema da meditação? Tudo. Porque eu não posso dizer amar a Deus, porque eu não posso dizer conhecer a Deus se não passo o tempo meditando em seus atributos, em seu caráter e em suas afeições. Assim como um namorado, um noivo, o marido gasta tempo meditando sobre as virtudes, sobre o caráter, sobre a beleza de sua amada, e por isso a ama, mesmo com 10, 20, 30, 40 anos de casados, porque o marido, porque a esposa ainda não gasta um tempo meditando sobre as virtudes e os atributos da pessoa amada. Da mesma forma, queridos, quando nós nos deparamos pela providência do Senhor com este tema, que é a prática da meditação, o cristão, ele se assemelha a um marido que pensa e cultiva em seu coração os atributos da sua amada. O cristão é aquele que, após meditar constantemente, dia após dia, o seu amor a Deus é aumentado cada vez mais quando ele é voltado para as promessas de Deus. Vejam, queridos, que foi preciso fazer esta introdução para que os irmãos possam enxergar a importância que este tema tem para a vida da igreja. E aqui cabe uma ilustração que talvez as irmãs mais velhas da nossa igreja, que gostam mais de agricultura, de plantação, a ideia é, assim como um jardineiro ele rega a terra seca com água, para que aquela terra possa ser um ambiente propício para frutificar. Da mesma forma, eu precisei mostrar aos irmãos
a importância da prática da meditação, para que os irmãos possam entender nesta manhã que após serem consolados pelo Evangelho de Cristo Jesus, vocês venham daqui para frente buscar cultivar uma vida de oração. Então, nesse sentido, queridos, pensando e estudando sobre esse tema, eu decidi dividir esta aula em 4 pontos. Nós iremos ver primeiro o que é meditação, a meditação como dever cristão, os obstáculos da meditação e, por fim, o objeto da nossa meditação. Dessa forma, queridos, antes de mais nada, nós precisamos sempre conceituar as palavras à luz daquilo que Deus nos revelou. Por que eu falo isso? Porque é importante nós sempre, antes de estudarmos qualquer doutrina, seja a santificação, seja justificação, seja os dons espirituais, como nós vimos no domingo passado, porque nós sempre precisamos conceituar as palavras. Porque nós vivemos em uma época, queridos, que os estudiosos costumam chamar de guerra de palavras, onde mal intencionados e ímpios buscam deturpar não somente a palavra de Deus, mas os seus significados. Os significados daquilo que Deus revelou à sua igreja. Por exemplo, nós não sabemos que o homem é homem e a mulher é mulher porque Deus assim diz em sua palavra. Nós sabemos que homem é homem e mulher é mulher porque Deus diz isso em sua palavra. Ele revela à sua igreja. Não porque a ciência, através de uma observação, através de um estudo minucioso, chegou a essa conclusão. É por isso que nós, nessa manhã, precisamos ter os nossos corações conduzidos à palavra de Deus para nós entendermos que ele, sim, ele fala sobre meditação, mas não somente ele fala sobre o que é meditação, mas ele conceitua, ele dá o significado do que seria meditação. Por isso, meus irmãos, quando nós somos conduzidos às Sagradas Escrituras, a respeito desse tema, nós vemos que ele nos ensina e nos revela o que significa a meditação, a prática da meditação cristã. Né? A palavra hebraica para meditar significa recoletar e reunir com intensidade os pensamentos. Além disso, também pode significar sussurrar consigo mesmo ou refletir sobre algo. Ou seja, meditar é o ato pelo qual o homem se esforça, ele se concentra com todas as suas forças para coletar e reunir com intensidade os pensamentos a respeito de Deus. É como se ele falasse consigo mesmo na medida em que ele reflete sobre determinado assunto. E nesse sentido, queridos, o pastor Thomas Watson, falando sobre meditação, ele a define da seguinte forma: meditar é ruminar as verdades que ouvimos. Na antiga lei, os animais que não ruminavam alimento eram impuros. Os cristãos que não mastigam e ruminam alimento pela meditação devem ser considerados impuros. A meditação é semelhante à irrigação da semente. Ela faz os frutos da graça florescerem. Ora, meus irmãos, o que é que o pastor, o que é que o puritano Thomas Watson ele quis dizer nessa definição dele a respeito do que seria meditação? Veja, aquele cristão que não gasta tempo mastigando a porção que Deus tem dado à sua alma é como a semelhança de um animal impuro, porque ele não se aproveita, ele não tira proveito daquilo que Deus dá a ele através da sua revelação. Ele não gasta tempo meditando, ele não gasta tempo pensando e tentando ver como é que determinadas doutrinas, como é que determinadas verdades do cristianismo podem se aplicar à sua vida. Então, o Thomas Watson ele continua a sua definição e ele finaliza da seguinte forma: a meditação é semelhante à irrigação da semente. Ela faz os frutos da graça florescerem. Veja, a graça por si só, ela possui pouco benefício para o crente quando este não medita, quando este não gasta tempo meditando. Então, a meditação é o meio pelo qual as bênçãos da graça, da salvação, crescem e florescem na alma do cristão. É quando eu medito sobre os benefícios que o Senhor tem derramado sobre a sua igreja. É quando eu medito sobre os benefícios que o Senhor tem derramado sobre a minha vida. Aí sim que aquilo se torna palpável. Aí sim eu posso dizer: Senhor, tu tem enchido a minha vida de graça sobre graça. Então, veja, queridos, o termo meditação ocorre com mais frequência no livro dos Salmos do que em qualquer outro livro da Bíblia. E é interessante notar este fato, porque quando nós observamos o livro de Salmos, e os salmos que se encontram lá, a grande maioria deles foram orações feitas do salmista a Deus, orações representativas, ou seja, era um homem que representava Israel em oração a Deus. Então, quando nós percebemos que a meditação
E este tema, ele está, por vezes, mais, por assim dizer, mais exaltado, mais tratado no livro dos Salmos. Faz todo sentido nós chegarmos à seguinte conclusão. A minha oração é o reflexo da minha meditação a respeito de Deus. Porque se eu entendo que o livro dos Salmos, ele serve como um modelo para o crente se achegar a Deus em suas orações, e ao mesmo tempo o livro de Salmos, ele é o livro que mais exalta sobre esse tema da meditação, eu só posso chegar à seguinte conclusão. A minha oração é um reflexo da minha meditação a respeito do Deus Trino. A minha oração não se torna uma reza porque eu estou constantemente, dia e noite, meditando na lei do Senhor. O meu conhecimento aumenta na medida em que reflito sobre as obras de Deus na criação, quando medito a respeito do seu grande amor demonstrado em Cristo Jesus. A questão, queridos, é que, infelizmente, é triste notar que as nossas orações parecem mais como rezas, justamente porque nós não meditamos na palavra de Deus. Nossas orações assemelham-se àquelas atividades de crianças. Sabe onde você tem aquelas colunas onde você precisa preencher com determinadas palavras? Da mesma forma, pelo fato de nós não gastarmos tempo meditando na lei do Senhor, pelo fato de nós não gastarmos tempo meditando sobre quem é Cristo e o que ele fez pela sua igreja. Eu e você, nós nos tornamos como católicos, onde nós recitamos meras rezas que não têm significado nenhum, que não consola e que não ensina ao meu coração e que não passa nem do telhado da minha casa, porque eu não medito na lei do Senhor. Então, sempre segue uma mesma estrutura, sempre segue um mesmo jargão. A minha oração ela fica aquela mesmice, porque eu não sei o que acrescentar na minha oração, porque eu não medito na lei do Senhor. Me falta conhecimento de Deus, me falta conhecimento doutrinário para poder orar da melhor forma diante do Senhor. Então, queridos, nós conseguimos ver com base nessas referências que a palavra meditação ou meditar aparece no livro de Salmos de uma maneira mais exaltada. Você viu que tem o Salmo 1º, tem o Salmo 119, o Salmo 64. Então, quando nós olhamos para os Salmos, e especialmente para o Salmo de número 1º, nós enxergamos da seguinte forma. Bem abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, a sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Percebe que o que torna um homem bem-aventurado diante do Senhor é o fato de ele não ser influenciado pelos ímpios e nem ele se assentar na reunião dos zombadores. E ele só não pode ser influenciado pelos ímpios. Ele só não pode assentar na reunião dos zombadores porque o seu coração medita na lei do Senhor de dia e de noite. Então, tudo aquilo que ele faz, seja no trabalho, seja em casa, tratando com a sua esposa, com os seus filhos, seja ele lidando com os seus estudos, o que rege a sua vida é a meditação que ele tem na lei do Senhor. O Salmo 77, ele diz da seguinte forma também. Então pensei, apelarei para o que há muito realizou a mão direita do Altíssimo. Recorde-me dos feitos do Senhor. Lembrado estou dos teus milagres de outrora. Pensa em tuas obras e medito nos teus prodígios. Novamente, queridos, perceba que meditar na lei do Senhor, essa prática cristã de cultivar uma vida de meditação na lei do Senhor, tem implicações seríssimas para o crente. Porque ele tanto não vive de maneira ímpia, como também o seu coração é consolado ao lembrar daquilo que Deus revela na sua lei. O Salmo 104, o Salmo 119 e o Salmo 119, versículo 47 e 50, diz da seguinte forma: que as minhas meditações lhe sejam agradáveis, pois no Senhor depositarei toda a minha satisfação. Em teus preceitos quero meditar e ficar atento às tuas veredas. Encontro minhas delícias em teus preceitos, não esqueço de tua palavra. E por fim, queridos, o Salmo 119, o Salmo que é conhecido por exaltar a lei do Senhor, ele fala da seguinte forma: encontro todo o prazer em teus mandamentos. Eu os amo sinceramente. Levanto as mãos para os teus mandamentos, que muito amo, e meditarei em teus decretos. Lembra-te da tua palavra ao teu servo,
pela qual me encheste de esperança. Isto me consola na minha aflição, que a tua promessa me vivifica. Então, nesse sentido, queridos, após nós percebemos que esta verdade, esta doutrina, este ensino da prática da meditação é a todo momento exaltado nas Sagradas Escrituras e especialmente no livro de Salmos, nós podemos chegar à seguinte conclusão. Nós podemos definir a meditação da seguinte forma. A meditação é a alma retirar de si mesma. Veja, diferente dos pagãos e ímpios que, através de um processo de meditação, buscam esvaziar de si para si, o cristão, por sua vez, é aquele que, ao meditar, busca esvaziar-se de si mesmo, de todo o mundanismo que há dentro de si, para encher-se dos preceitos do Senhor. Perceba que a meditação, diferente de algumas religiões pagãs, como, por exemplo, o hinduísmo, o budismo, onde eles buscam esvaziar de si mesmo para buscarem a paz interior, o cristão, ele é aquele que não medita de si para si, mas ele é aquele que esvazia-se do mundanismo, ele é aquele que se esvazia da sua natureza pecaminosa, é aquele que esquece todos os pensamentos mundanos, se esforça, na verdade, para se esquecer de todos os pensamentos mundanos, para se encher dos preceitos do Senhor, para se encher das promessas que Deus revela na sua palavra. Note que isso não é uma doutrina que foi inventada pelos homens, isso não foi uma doutrina que foi inventada pelos monges logo no início do cristianismo, mas essa é uma doutrina que o próprio Cristo ensina aos seus discípulos e também ensina à sua igreja. Cristo, ele por diversas vezes foi sozinho ao monte para orar. E lá ele orava ao seu Pai, ele orava em secreto, e lá ele entregava a igreja, a sua igreja, em oração a Deus. Isaac também, queridos, ele saiu para meditar no campo, naquele processo em que ele estava para se encontrar com a sua esposa Raquel. Então, ele se afasta para meditar, e o texto vai dizer que ele meditava nas promessas do Senhor. Então, nesse sentido, queridos, nós, mais uma vez, recorrendo àquilo que o pastor Thomas Watson ele diz, ele fala da seguinte forma, a respeito da meditação. Quando uma partícula de poeira cai no olho, impede a vista. Quando pensamentos mundanos, como poeira, caem sobre a mente, que é o olho da alma, ela não pode mais olhar tão firmemente para o céu pela contemplação. Note que a meditação por si só, ela não traz muito benefício. Porque se é meditação por meditação, eu caio no paganismo, eu caio na conduta dos ímpios que buscam esvaziar a si mesmo. Mas se eu busco esvaziar a mim mesmo dos meus pecados, dos meus pensamentos mundanos, para encher-me dos preceitos do Senhor, aí sim, a minha alma ela pode ter verdadeiro deleite naquilo que Deus revela nas Sagradas Escrituras. E em segundo lugar, queridos, quando nós pensamos em meditação, nós podemos também chegar à seguinte conclusão. Meditação é um pensar sério e solene sobre Deus. O pensar sério e solene sobre Deus só é possível quando o coração do crente está fixo em seu objeto de meditação. Perceba, novamente, queridos, como o conceito de meditação, ele a todo momento é apresentado nas Sagradas Escrituras de forma diversa. Perceba que o cristão que não se esforça, o cristão que não busca reunir com inteligência os pensamentos daquilo que ele tem aprendido da lei do Senhor, ele não consegue tirar proveito da vida cristã. Ele é alguém que conhece sobre Deus, ele é alguém que tem enchido a sua mente e o seu coração de conceitos teológicos, mas ele não medita naquilo. E aí, nesse sentido, que quando nós olhamos para a prática da meditação, e nesse sentido, a meditação como sendo um sério pensamento e solene sobre Deus, aí que as coisas ficam mais claras, queridos, porque o cristão, ele é aquele que busca ter o seu coração fixo no objeto da sua meditação. E o objeto da sua meditação é a lei do Senhor. E é nesse sentido que nós entendemos que cristãos superficiais são como o óleo quando está em contato com a água. Eles não se fixam em nada. Eles vão para um lado e para o outro justamente por aquilo que o pastor Thomas Watson ele fala,
que quando a poeira do mundanismo cai nos nossos olhos, que é os olhos da alma, e eu, como um cristão, eu não consigo contemplar as promessas do meu amado de maneira clara, porque o mundanismo tem tomado conta do meu coração, porque não tenho gastado tempo meditando na lei do Senhor. E por isso, como eu disse por isso, como eu disse lá no início da aula, é por isso que muitos jovens, quando entram na universidade, eles se perdem em vãs filosofias, eles abraçam o comunismo, eles abraçam o socialismo como sendo a doutrina que redime ao homem, redime a sociedade, justamente porque eles perderam de vista os preceitos do Senhor. E o seu coração não tem mais prazer em meditar na lei do Senhor. E ele é semelhante àquele homem que Jesus Cristo diz lá no final do Sermão do Monte. Ele é como um homem que constrói a sua casa sobre a lei. Ele é aquele indivíduo que ouve a lei do Senhor. Ele é como aquele que estuda e escuta várias pregações, mas pelo fato de ele não gastar tempo meditando, ele não consegue pôr em prática aquilo que Deus revela nas suas Sagradas Escrituras. E pelo fato dele não conseguir pôr em prática aquilo que Deus revela, ele então é como alguém que constrói a sua casa na areia. Vem os ventos, vem a tempestade, e o seu coração não consegue sustentar a sua fé em Cristo. E em terceiro lugar, querido, só para nós finalizarmos a ideia do conceito de meditação, nós podemos entender que a meditação é o despertamento do coração para as santas afeições. É quando o meu coração ele busca meditar na lei do Senhor, é que aos poucos, ainda que seja uma atividade difícil, ainda que seja um desafio eu concentrar a minha mente naquilo que Deus revelou na sua palavra, aos poucos eu vou perceber que aquilo que era cansativo, aquilo que era penoso para a minha alma, se torna prazeroso. É quando o meu coração ele passa a meditar naquilo que Deus revelou. É quando o meu coração ele é despertado para as santas afeições. A prática da meditação, queridos, desperta a alma, os seus pecados, mas também conduz o seu coração a amar cada vez mais ao seu Deus e ao seu Salvador. Thomas Watson, mais uma vez, ele diz: a meditação cura a alma de seu defiamento e mundanismo. E o Salmo 119, como nós lemos agora há pouco, ele vai dizer: isto me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. O coração do salmista e o coração do crente, eles não podem ter o seu coração consolado, eles não podem ter o seu coração fortalecido na caminhada cristã, enquanto eles não se voltam, enquanto eles não buscam cultivar uma vida de meditação diante do Senhor. Então, nós vimos o que é meditação, nós vimos o significado dela, à luz das Sagradas Escrituras, e nós vamos ver agora, queridos, como a meditação ela é um dever para o crente. Nós vamos ver como a meditação ela não é apenas uma questão conceitual, ela não é apenas um ensino, ela não é apenas uma doutrina que as Sagradas Escrituras falam a respeito, mas é dever do crente se esforçar para buscar cultivar uma vida de meditação. Então, só para nós fecharmos, queridos, essa ideia do conceito, nós podemos resumir a meditação como sendo a alma retirar de si mesmo para se concentrar naquilo que Deus revelou em sua palavra. Nós podemos entender que meditação é um pensar sério e solene sobre Deus. E, por fim, a meditação é um despertamento do coração para as santas afeições. Então, tendo como o conceito da meditação e fundamentando a prática da meditação nas Sagradas Escrituras, é aí, queridos, que nós vamos para aquilo que os nossos pais eles afirmam no breve catecismo de Westminster, quando eles vão dizer, na pergunta de número 3, quando eles vão ensinar a respeito da prática da meditação de forma indireta, eles vão dizer, na terceira pergunta, qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? O catecismo responde da seguinte forma: a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é o que o homem deve crer a respeito de Deus e o dever que Deus requer do homem. Então, queridos, mais uma vez, só para que isso possa ficar claro ao teu coração, a prática da meditação, diferente dos ímpios,
diferente dos pagãos que buscam esvaziar de si mesmo para buscar achar a paz interior. Nós, os crentes, fundamentamos essa prática, fundamentamos essa conduta na nossa vida, porque Deus revela em sua palavra. Mas ao mesmo tempo em que ele revela em sua palavra, ele também nos ordena para cultivarmos uma vida de meditação. Isso fica muito claro porque a meditação é um dever que pertence a todo crente, justamente porque Deus revelou em sua palavra. E por isso nós devemos nos esforçar para obedecer a Deus e aquilo que ele nos revelou. Então, Josué, capítulo 1, verso 8, vai dizer da seguinte forma: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Essas palavras, queridos, embora faladas a Josué, aplica-se a todos os crentes, da mesma forma que as promessas feitas a Josué diz respeito a todos os crentes que estão em Cristo. E a promessa que Deus dá a Josué, além de ele pedir para que ele medite na lei dia e noite, ele fala: não te deixarei e não te desamparei. Então alguém pode dizer da seguinte forma, alguém pode levantar a objeção de dizendo que a meditação ela é algo inventado pelos homens, Deus não ordena isso, e se ele ordenou aqueles homens lá do Antigo Testamento. Isso não se aplica a mim, ao cristão que vive hoje no século XXI. É aí que diz que nós entendemos que não somente aquela ordenança que Deus dá a Josué se aplica a nós, como também a promessa que ele deu a ele, de que ele não nos deixará e que também não nos desamparará. E aí isso fica mais claro quando nós fazemos a distinção de dois tipos de texto: o texto descritivo e o texto normativo. Isso precisa ficar claro na tua mente, porque você, em sua devocional, por vezes se deparará com conceitos e condutas do povo de Israel e do Novo Testamento, que você pensa crer que ainda se aplica para nós nos dias de hoje. Assim como o reverendo Ageu, domingo passado, ele falou sobre os dons espirituais, e nós vimos aqueles dons que cessaram e aqueles dons que ainda continuam para o fortalecimento e a edificação da igreja. Da mesma forma, há nas Sagradas Escrituras textos que revelam algo momentâneo, algo que foi daquele contexto, e há textos também que revelam uma normatividade, ou seja, que revelam um caráter que deve ser obedecido também por nós crentes do século XXI até a volta de Cristo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui um exemplo de Moisés abrindo o mar vermelho. Não significa que, porque Moisés abriu o mar vermelho com uma vara, não significa que eu indo a um rio, não significa que eu indo a uma lagoa ou a uma praia, eu coloque um cajado no mar, as águas irão se levantar e irão se dividir para que eu possa passar. Isso é um reflexo, isso é um exemplo de um texto descritivo que revela algo momentâneo, assim como, por exemplo, foi o Pentecostes, onde o Espírito Santo desceu sobre a igreja e lá os homens falaram diversas línguas. Lá o apóstolo Pedro, por exemplo, com a sua própria sombra, ele curava aos enfermos. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós percebemos exemplos de textos descritivos, como, por exemplo, foi o caso de Jacó, onde ele reclinou a sua cabeça em uma pedra e ele viu descer e subir anjos. Então significa que se eu deitar a minha cabeça em uma pedra, eu vou ver anjos descendo e subindo? Não, meus irmãos, de forma alguma. Aquilo foi algo que aconteceu no passado, aquilo foi algo que aconteceu naquele contexto e não se aplica para nós e não significa que irá acontecer conosco nos dias de hoje. Mas quando nós percebemos que Deus pede para Josué meditar na lei de dia e de noite, nós percebemos que aí sim, este é um texto que se aplica para nós. Esse é um texto que se aplica para a igreja do Senhor. Esse é um texto normativo, onde nós percebemos que a ordenança da santificação, a ordenança da guarda da lei, a ordenança da oração sem cessar e da ordenança de meditarmos na lei do Senhor de dia e noite se aplicam para nós cristãos. Então, nós podemos perceber que a meditação e essa prática ela deve ser cultivada como um dever ao crente, porque ela é contrária à natureza corrupta do homem. Como é que eu sei que a prática da meditação ela é um dever para o crente?
E aí é um princípio lógico. Veja, ela acaba sendo um dever porque a minha alma, a minha carne não deseja gastar tempo orando ao Senhor. A minha alma não deseja gastar tempo meditando na sua lei. É mais fácil eu passar horas e horas meditando como eu posso obter lucro em meus negócios, como eu posso crescer profissionalmente, mas a minha carne e a minha alma têm grande dificuldade de passar horas e horas meditando na lei do Senhor. Aí em nossos corações, queridos, uma disposição maior de pensar sobre as coisas da terra do que as coisas celestiais. E aqui eu faço só uma observação que não é que seja errado o crente ele se preocupar com o seu trabalho, ele se preocupar, buscar uma formação melhor, ele buscar ter um emprego melhor, uma casa melhor, mas é que quando os nossos corações estão somente voltados para as coisas terrenas, isso revela que a minha alma e o meu coração não deseja estar com o amado de minha alma, não deseja estar nos novos céus e na nova terra. E isso se dá, novamente, queridos, pelo fato de nós não gastarmos tempos meditando na lei do Senhor. Então, a prática da meditação, ela acaba sendo um dever para o crente, porque ela é justamente contra a natureza corrupta que não quer meditar na lei do Senhor, mas quer gastar horas e horas meditando neste mundo. E é isso que o apóstolo Paulo vai dizer em Colossenses capítulo 3, quando ele exorta aqueles crentes que outrora ímpios, outrora gentios, ele exorta agora que o Espírito Santo habita dentro de vós, agora que o Espírito Santo redimiu as vossas almas, vocês precisam viver como homens que foram redimidos pelo sangue do Cordeiro. Ele vai dizer, portanto, visto que fostes ressuscitados com Cristo, buscai conhecimento do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nos objetivos do alto, e não nas coisas terrenas, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo. Então, queridos, novamente, só para recapitular aos irmãos, nós vimos que, à luz das Sagradas Escrituras, nós entendemos o que é meditação, nós vimos que meditação é um processo em que a alma busca esvaziar a si mesma para que ela possa ser preenchida com a lei do Senhor. Mas nós podemos também perceber que a prática da meditação é um dever para o crente, porque Deus, primeiro, ordena em sua palavra, e segundo, porque a prática da meditação ela é contra a nossa natureza corrupta. Então, por isso, eu e você, nós devemos nos esforçar para cultivar esta prática em nossas vidas. E nesse sentido, queridos, nós, ao mesmo tempo em que nós reconhecemos o dever do crente em gastar tempo meditando na lei do Senhor, devido ao nosso coração caído e corrupto, nós também precisamos reconhecer os obstáculos da meditação, os obstáculos que nos impedem de meditar no Senhor, na sua obra, nos seus atributos, no seu caráter, nas suas promessas. E aí é que nesse sentido que nós notamos que o primeiro obstáculo que muitas vezes nos impede de cultivar uma vida de meditação é o despreparo ou a ignorância. Então, nesse sentido, ainda que a ignorância, ainda que a incapacidade, a dificuldade de concentrar-se seja um grande obstáculo para a meditação, ainda assim, isso não nega o dever que o crente tem para com Deus, que é de, através de um processo de meditação, o levar a uma vida de devoção a Deus. E é nesse sentido que o próprio Cristo exorta aos seus discípulos: se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso que consiste o cristianismo. O cristianismo consiste em um Deus santo que salva pecadores de uma ira santa, e através do Espírito Santo, o Espírito Santo conduz o coração do crente agora a amar a Deus e amar a lei do Senhor. Mas isso implica em um processo de mortificar o pecado. Isso implica em um processo de eu, manhã após manhã, café da manhã após café da manhã, almoço após almoço, lembrar a mim mesmo dos preceitos do Senhor, da necessidade que a minha alma tem de cultivar
as promessas do Senhor para a minha vida. Então, é nesse sentido, queridos, que apesar da ignorância, apesar da nossa incapacidade e das dificuldades que nos cercam, de cultivar uma vida de meditação, ainda assim, isso não nega que é um dever para o crente buscar se afastar desse mundo, buscar ter o seu coração cultivado pela lei do Senhor. Veja, há uma ilustração muito interessante que o pastor e o professor Heber Júnior, que ele, em uma aula, ele ensinando sobre este assunto, ele falou da seguinte forma: um homem que se encontra embriagado, logo ele está fora de si, não faz com que ele não esteja sob a responsabilidade civis de, por exemplo, não dirigir embriagado, de não praticar furtos e homicídios. Então, o fato de ele estar fora de si, o fato de o álcool ter tomado a sua mente, não faz com que ele seja isento das responsabilidades que ele tem diante da lei. Da mesma forma que isso, o fato de muitas vezes haver em nós essa incapacidade, essa ignorância e essa dificuldade de cultivar uma vida de meditação, ainda assim, nós devemos nos esforçar para meditarmos a lei do Senhor. Porque aquele que deseja seguir a Cristo deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. O segundo obstáculo que pode surgir na nossa caminhada cristã, na devoção a Deus e na busca de cultivar uma vida de meditação, é as ocupações excessivas. Que, na verdade, as ocupações excessivas elas não deveriam ser um empecilho para nos aproximarmos de Deus. Antes, as ocupações excessivas deveriam nos levar a meditar mais, justamente pelo fato de dependermos do Senhor para realizarmos qualquer coisa. E é nesse sentido que consiste a incoerência cristã. Como é que eu digo como é que eu digo ser um cristão? Como é que eu digo que Deus é o meu tudo, que sem Ele eu não consigo fazer nada? Mas, ao mesmo tempo, eu digo que eu não consigo cultivar uma vida de meditação porque eu tenho muitas responsabilidades. As ocupações excessivas acabam tomando o meu tempo. E é nesse sentido que o próprio Cristo, novamente, ele exorta aqueles homens que, por estarem amando este mundo, acabam perdendo as suas almas. Então ele vai dizer, do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Por outro lado, Tiago vai dizer, quando ele vai instruir aqueles irmãos a respeito de em tudo render graças a Deus através da oração, ele vai dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Então, queridos, quando nós observamos esse segundo obstáculo, que é as ocupações excessivas, nós encontramos dois problemas. O primeiro é eu amar este mundo de forma demasiada ao ponto de eu não meditar na lei do Senhor, ao ponto de eu não buscar pregar o evangelho para a minha própria alma, manhã após manhã, como também as preocupações excessivas podem revelar um outro problema, que é a falta de dependência do Senhor. E aí, por isso que eu disse que aí que consiste a incoerência cristã. Como é que eu digo amar a Deus? Como é que eu digo que sem Ele eu não consigo até mesmo nem viver, mas ao mesmo tempo eu não recorro a Ele através da oração e eu não gasto tempo meditando na sua soberania, na sua sabedoria, no seu poder, no seu amor? E é nesse sentido que as ocupações excessivas elas se tornam um obstáculo para o crente. E seguindo mais adiante, queridos, um terceiro obstáculo para nós cultivarmos uma vida de meditação diante do Senhor, muitas vezes é a consciência ferida. A consciência ferida por algum pecado é um grande obstáculo para nos aproximarmos de Deus em oração e meditação. Entretanto, o próprio Cristo, através do apóstolo Paulo, escrevendo a carta de Hebreus, ele nos ensina que o próprio Cristo, através do seu sangue, nos purifica e purifica a nossa consciência de todo o pecado, para que nós possamos nos aproximar a Ele confiadamente, na certeza de recebermos graça e perdão em ocasião oportuna. Então, muitas vezes, a consciência ferida faz com que eu não me aproxime de Deus, porque tal pecado, por vezes, me acusa da minha incoerência. E daí
certamente Satanás ele se aproveita dessa nossa consciência ferida. Então ele vai dizer que nós somos uns grandes pecadores, que nós não podemos nos aproximar de Deus. Nós somos grandes hipócritas, porque nós dizemos amar a Deus, mas não passa 5, não passa 10 minutos depois de nós confessarmos o pecado, nós já estamos o cometendo novamente. Então Satanás, juntamente com a nossa carne, eles se apropriam de uma consciência ferida e faz com que nós não meditemos nos preceitos do Senhor. Faz com que eu e você não nos aproximemos diante de Deus para recebermos consolo em ocasião oportuna. Mas nós percebemos que isso é totalmente o oposto do Evangelho. Não é a minha própria justiça, não é aquilo que eu posso produzir que me faz aceito diante de Deus. Mas como o próprio autor à carta dos Hebreus diz, é o sangue do Cordeiro que me purifica e purifica a minha consciência. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Note, queridos, que por vezes a consciência ferida ela pode ser um grande obstáculo para nós nos aproximarmos diante de Deus. Mas, ao mesmo tempo, o próprio Cristo, que, ao perceber que os seus filhos estão de consciência ferida pelo pecado, ele vem ao nosso encontro e nos consola com o seu evangelho, ao nos lembrar que, apesar de nós, apesar deste obstáculo, que é a consciência ferida, ainda assim, ele nos recebe através do seu sangue e nos consola com a sua graça e com a sua misericórdia. E por fim, queridos, um quarto obstáculo para nós cultivarmos uma vida de meditação diante do Senhor, e não tenha dúvidas, esse obstáculo ele está presente principalmente nesse contexto de pandemia que nós estamos vivendo. É um coração ansioso. Um coração inquieto é semelhante à mão trêmula de um médico em uma cirurgia. Seu nervosismo e ansiedade faz com que ele não consiga fazer um corte preciso. Da mesma forma, um coração angustiado não consegue meditar nos benefícios que Deus já tem derramado sobre a sua vida, e por isso o seu coração não descansa em Cristo. Ele é como alguém que, a todo momento, o seu coração é tomado por ansiedade, por angústia. Ele não consegue mais confiar na soberania de Deus. Ele não consegue mais confiar naquele Pai nosso que está nos céus. E como um Pai que está nos céus, ele é um Pai amoroso e que cuida da sua igreja, e que cuida do seu povo, e que cuida de cada cristão. É justamente pelo meu coração estar ansioso, inquieto e perturbado, é que as promessas de Cristo, é que as promessas que emanam das Sagradas Escrituras não surgem efeito nenhum em minha alma. Porque o meu coração está voltado para este mundo. Pelo fato de meu coração estar voltado para este mundo, eu não consigo mais meditar na soberania de Deus. Eu sou como aqueles que dizem, será que Deus realmente existe? Será que Deus realmente está sentado num alto e sublime trono? O meu coração está angustiado. E por isso, a insônia faz parte da minha vida. Eu não consigo mais ter uma vida normal. Eu tenho medo de tudo e de todos. É justamente, queridos, pelo fato dos nossos corações, por vezes, se encontrarem ansiosos, é que nós não conseguimos fazer com que as promessas de Cristo encontrem raízes no nosso coração e consolem as nossas almas. E quanto a isso, o apóstolo Pedro, ele exorta aqueles irmãos que estavam diante das perseguições que eles estavam sofrendo, na dispersação, na Capadócia, na Ásia. Então, aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, eles poderiam cair na tentação de cultivar, ao invés de cultivar a lei do Senhor, cultivar um coração ansioso. E por isso, não enxergar a soberania de Deus, até mesmo sobre o sofrimento. Mas daí o apóstolo Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Que consolo, meus irmãos, é quando você olha esta sentença, quando você olha esta frase do apóstolo Pedro,
e percebe que quando você medita, que Deus tem cuidado da sua vida nos mínimos detalhes, apesar de uma pandemia como essa, aí sim o teu coração não anda mais ansioso. Por que eu devo lançar a minha ansiedade sobre Cristo? Por que eu devo lançar a minha ansiedade sobre o Deus Trino? É porque ele, manhã após manhã, ele revela que ele tem cuidado de mim, apesar da minha incoerência, apesar de cultivar um coração ansioso. É quando eu olho para o cuidado de um Deus paternal, é que o meu coração, aos poucos, vai deixando de lado a ansiedade e confiando em Deus, como um pai confia, como uma criança confia em seu pai. E isso, o salmista, no Salmo 42, ele faz essa pergunta a si mesmo. Novamente, queridos, como eu disse lá no início da aula, o tema meditação, ele se encontra em todas as Sagradas Escrituras, mas especialmente no livro de Salmos. E então, o salmista vai dizer, por que estás tão triste, ó minha alma? Por que martirizas o meu ser? Põe a tua esperança em Deus, porquanto o louvarei por tua presença salvadora. É quando eu me encontro abatido, é quando meu coração se encontra ansioso, e ao mesmo tempo, apesar da ansiedade, apesar do meu coração inquieto, aí sim eu posso dizer, porque Ele é a minha esperança, porquanto ainda louvarei por tua presença salvadora. Que consolo, queridos. Note que, apesar da prática da meditação ser um dever para cada um de nós, ainda assim nós reconhecemos obstáculos que nos impedem de meditar na lei do Senhor. Mas, apesar disso, Cristo, ele é como um noivo cujo coração transborda de amor pela sua igreja, vem ao nosso encontro e, através da sua lei, através das suas promessas, consola o coração da igreja. E o que nos resta, queridos, é nós meditarmos. Assim como eu medito em uma mensagem da minha noiva e percebo o quanto ela me ama, assim como você medita sobre uma carta do seu filho para você, dizendo que, papai, eu te amo, para que você possa sentir o seu coração mais aliviado, para que você possa ter alegria no seu coração, muito mais, queridos, nós deveríamos ter para com a palavra do nosso Deus, que é a carta de Deus para com a sua igreja. Nós devemos olhar para a lei do Senhor e lá não somente ter prazer, mas também entender que é somente a lei do Senhor que consola a minha alma. Apesar dela mostrar a minha incoerência, como eu disse no início da aula, apesar dela rasgar os nossos corações, é somente quando eu medito na lei do Senhor é que eu encontro consolo para a minha vida. Então, queridos, nós, só novamente recapitulando, nós vimos o conceito do que é meditação, nós vimos o dever da meditação, nós vimos o obstáculo da meditação, nós vamos ver agora, por fim, o objeto da meditação. O objeto central da meditação é o Deus Trino e os seus atributos. Os atributos de Deus, queridos, é como um fogo que derrete o coração congelado, mas não somente derrete, não somente muda a natureza e a substância de um coração congelado, mas o mantém aquecido no frio desta peregrinação. Por isso, não há nada mais proveitoso para o crente do que meditar nos atributos dos seus amados. E daí, queridos, quando nós já caminhando para o fim, daí nós percebemos que é um dever do crente meditar na lei do Senhor. Por vezes surge o seguinte questionamento, certo, é um dever meu, eu devo orar, eu devo gastar tempo meditando na lei do Senhor, mas por onde eu devo começar? Eis aí, queridos, um bom caminho para se começar a meditar os atributos de Deus. Então, nós podemos perceber que, por exemplo, um atributo de Deus é sobre a consciência de Deus. Sobre o que eu devo meditar? Sobre a consciência de Deus. Como um pai que cuida do seu filho e sabe o que é melhor para ele, Deus, da mesma forma como um pai onisciente, como um pai que conhece todas as coisas, como o nosso Pai Celestial sabe o que é melhor para o seu povo. E eu meditar na consciência, na onisciência de Deus, como aquele que sabe todas as coisas, surte dois efeitos em minha alma. O primeiro é eu entender que Deus
é onisciente, serve como um freio para restringir o meu pecado. Ora, se eu digo amar a Deus, e após eu meditar nos seus atributos, em especial a sua onisciência, e eu entendo que ele sabe todas as coisas, certamente ele conhece as intenções do meu coração. Ele conhece os meus pecados mais íntimos, ainda que eu, dia após dia, me esforço para esconder os meus pecados dos homens. Ele sabe o mais íntimo do meu pecado. Ele sabe o mais íntimo do meu coração. Então, quando eu medito sobre a onisciência de Deus, ela serve como um freio para restringir o pecado do meu coração. Como é que eu posso pecar contra um Deus que tudo vê e que tudo sabe? Isso faz com que eu me constranja e pense duas vezes antes de tomar uma decisão, antes de falar determinada palavra. Isso faz com que a consciência de Deus freie o pecado. Mas, por outro lado, queridos, meditar sobre a consciência de Deus traz grande benefício para o coração do crente. Porque a meditação sobre a consciência de Deus é um bom meio para tornar o coração sincero. Ou seja, meditar sobre a onisciência de Deus faz com que nos portemos com sinceridade e sem hipocrisia, pois ele sabe de todas as coisas. E é nesse sentido, queridos, que quando eu vou à casa de Deus, quando eu vou ao seu culto público e meu coração já vem semana após semana meditando sobre a onisciência de Deus, faz com que eu me importe de maneira séria na sua presença, sem hipocrisia e com sinceridade, como um verdadeiro pecador que carece de Deus, sem fingimento, sem máscara, como alguém que diz: acaso não vê Deus todos os meus caminhos? Da mesma forma que a minha alma ela é consolada quando eu medito na lei do Senhor, nos 10 mandamentos, por exemplo, a minha alma ela também é consolada quando eu medito em um Deus que sabe de todas as coisas, pelo fato de saber de todas as coisas, ele sabe o que é melhor para mim, ele sabe o que é melhor para a sua igreja, ele sabe o que é melhor para o seu povo. Por outro lado, meditar na consciência de Deus faz com que ela seja um freio para o pecado e, ao mesmo tempo, como um elemento que faz com que eu me importe com sinceridade e sem hipocrisia diante dele. Um dos objetos também, queridos, que nós podemos meditar, um dos atributos, é sobre a santidade de Deus. Meditar sobre a santidade de Deus trará grandes benefícios para o crente. Será um meio para nos transformar à imagem e semelhança de Deus. Por isso que Deus, ele diz a Abraão: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e ser perfeito. Veja, queridos, e aqui nós precisamos entender o que significa ser perfeito diante da presença de Deus. Certamente, a minha vida e a tua vida revela que você não consegue ser perfeito diante de Deus. Logo, será que eu não vou conseguir ver a Deus? De modo nenhum, queridos. A ideia por trás da meditação, a ideia por trás de meditar sobre a santidade de Deus, faz com que eu ame a um Deus que é santo, a um Deus que é justo, e ao mesmo tempo eu seja constrangido pela minha pecaminosidade. E na medida em que eu sou constrangido pela minha pecaminosidade, eu me volto para Ele como o meu padrão de santidade. O padrão de santidade, por mais que você tenha grandes pastores como referência, não é o teu pastor, não é o teu marido, não é a tua esposa, não é o teu cônjuge. O padrão de santidade é o próprio Deus. Ele é o espelho pelo qual a sua igreja busca se santificar. E apesar de nós nos entristecemos pelo nosso pecado e buscamos nos conformar à sua imagem. Apesar de eu não ter colocado essa frase aqui, mas eu já citei aos irmãos algumas vezes lá na igreja, uma frase novamente do pastor Thomas Watson, que ele fala da seguinte forma: assim como um camaleão, ele se torna a imagem, ele se torna a cor que ele observa. Da mesma forma, um cristão, quando ele observa o coração de Cristo sangrando compassivamente por amor à sua igreja, isso leva a amar a Cristo e amar também a sua igreja. Observar um Cristo humilde leva a alma a ser humilde. E observar um Cristo santo leva aos poucos a busca pela santidade. Então, queridos, novamente,
Grande benefício tem o crente quando ele medita sobre a onisciência de Deus, que é um atributo dele, e quando ele também medita sobre a santidade de Deus. Outra coisa que nós poderíamos meditar, um outro atributo que nós poderíamos meditar de Deus é sobre a sua sabedoria. Meditar sobre a sabedoria de Deus trará grande consolo para a alma. Por quê? Porque Jó vai dizer da seguinte forma: eis que Deus é muito grande, contudo a ninguém despreza. Grande é em força e sabedoria. Veja, queridos, em um mundo onde o caos está implantado, onde manhã após manhã, onde todos os dias nós recebemos notícias de que as coisas estão indo de mal a pior, meditar sobre um Deus que é onisciente, um Deus santo, e ao mesmo tempo que é um Deus sábio, faz com que eu entenda que, apesar do mundo estar de cabeça para baixo, na minha perspectiva, ainda assim, eu sei que Deus tem um propósito por trás de tudo isso. Um propósito que, no final das contas, irá glorificar ao seu nome. Veja, eu preciso meditar na sabedoria de Deus, porque senão eu vou dizer que Deus não está no controle de todas as coisas. Porque senão eu vou chegar assim de conclusão: Deus não é soberano. Deus não é um Deus sábio. Logo, tudo que acontece na minha vida e tudo que acontece nesse mundo não tem propósito nenhum. Então, meditem na sabedoria de Deus como algo que trará grande consolo para uma alma que se encontra desanimada. Thomas Watson ele diz da seguinte forma, e que se aplica muito ao nosso cenário político. Ele afirma da seguinte forma: quando vemos as coisas indo de mal a pior nos assuntos públicos, o Deus sábio mantém as rédeas do governo em sua mão, seja lá quem governe. Deus está acima governando tudo. Ele sabe como redundar tudo em bem. Suas obras serão belas a seu tempo. Por outro lado, meditar sobre a sabedoria de Deus, nesse contexto público, nesse contexto externo, mas quando, em segundo lugar, mas quando eu medito sobre a sabedoria de Deus em um âmbito mais particular, em um âmbito mais pessoal, eu posso chegar assim de conclusão. Quando as coisas vão mal, em particular, a meditação sobre a sabedoria de Deus embalará os nossos corações calmamente. O Deus sábio me colocou nessa condição. Seja na saúde ou na doença, a sabedoria ordenará as coisas para o meu melhor. Deus fará do veneno um doce. Todas as coisas serão medicinais e curativas para mim. O Senhor ou removerá algum pecado, ou exercitará alguma graça em minha alma. A meditação sobre essas coisas silenciará a murmuração. Que grande benefício, meus irmãos, é nós buscarmos cultivar a prática da meditação, principalmente quando nós enxergamos à luz das Sagradas Escrituras essa doutrina. Principalmente quando nós enxergamos à luz das Sagradas Escrituras essa verdade, que tem grande benefício para mim e para a igreja do Senhor. E quando eu medito na sabedoria de Deus, veja o que o Thomas Watson vai dizer. A meditação sobre a sabedoria de Deus, sobre essas coisas, silenciará a murmuração. A minha alma é então calada, e aos poucos ela é lapidada à imagem de Cristo. Aquele que, como ovelha que foi para o matadouro em silêncio, da mesma forma, eu sou como aquele crente que mesmo nessa peregrinação, ainda que venha a padecer, eu sofro em silêncio, sem murmuração, porque a minha alma tem meditado na sabedoria de um Deus onisciente, santo e sábio. Meditar também, querido, sobre o atributo que é a misericórdia de Deus tem grande benefício para a alma aflita, e ao mesmo tempo que traz grande benefício para a alma aflita, ela dá forças para obedecermos com amor aos mandamentos do Senhor. Pois tu, Senhor, diz o salmista, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Jeremias, ele vai dizer, e é um texto muito conhecido pelos irmãos, pela igreja do Senhor, ele vai dizer da seguinte forma: a gente se remete, a gente decora somente o versículo 22, né? Vamos dizer assim, 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias se não têm fim. Contudo, antes de Jeremias falar isso,
ele fala algo que provavelmente a tua alma já passou ou tem passado. Ele vai dizer: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disso e a minha alma desfalece dentro de mim. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nota, queridos, que quando eu medito sobre a misericórdia de Deus, o obstáculo de uma consciência ferida, ela deixa de ser então um empecilho e passa agora a ser o meio pelo qual me aproximo de Deus, como um Deus que é compassivo e longânimo e tarde me será. Por outro lado, meditar sobre a misericórdia de Deus, como uma vez disse o puritano John Flavel, ele vai dizer da seguinte forma: tome cuidado para que a graça e a misericórdia de Deus não se torne uma canção de ninar para que você possa dormir em seus pecados. Ao mesmo tempo que eu medito sobre a misericórdia de Deus, devo entender que a misericórdia de Deus, muitas vezes, ela é um atributo que faz com que eu me arrependa e devo me arrepender, para que as consequências não recaiam sobre mim. Então, veja, queridos, tem esses dois aspectos. Meditar na misericórdia de Deus traz grande benefício para a alma, mas ao mesmo tempo faz com que eu possa ter forças para obedecer com amor os mandamentos do Senhor e não cair no liberalismo, e não cair em uma vida libertina, onde uma vez salvo, salvo para sempre, e por isso eu posso fazer qualquer coisa. Mas meditar na misericórdia do Senhor, neste atributo, traz grande consolo para a alma aflita e forças para obedecer com amor os mandamentos do Senhor. Não como alguém que está sobre um jugo pesado, mas alguém que foi liberto e livrado de uma ira justa e vindoura, para agora uma vida que vive diante do Senhor, com amor e graça, e pode dizer: eu sou filho de Deus, porque a misericórdia do Senhor, ela me alcançou e ela ainda continua a me alcançar todos os dias. É por isso que eu não sou consumado. E por fim, queridos, veja, a lista é vasta. Há várias outras coisas que nós podemos meditar, mas por fim, eu separei esses cinco temas, esses cinco atributos de Deus, pelo qual nós podemos meditar, porque isso traz grande benefício para a igreja e para os nossos corações, e por vezes se encontram desanimados na caminhada cristã. Então, meditar sobre o amor de Cristo faz com que eu seja conduzido a notar o amor imutável de Cristo por sua igreja. E isso traz alento e conforto para a minha alma, que se encontra cansada, que se encontra esmagada por diversas tentações, que se encontra esmagada por pecados que, infelizmente, eu não consigo vencer. Mas, ao mesmo tempo, eu recorro a Cristo como é a minha herança, como aquele que me capacita para obedecer aos seus mandamentos. E isso faz com que, apesar da minha incoerência, apesar da minha hipocrisia, esse alento e conforto para a minha alma. É por isso que Cristo vai dizer: tendo amado os que estavam no mundo, amou-os até o fim. Thomas Watson diz: ele não nos amou porque éramos dignos, mas ao nos amar, nos fez dignos. O que torna você, querido, aceito diante da presença de Deus, o que faz com que você possa levantar as mãos para os céus e agradecer a Deus por maravilhosa graça, é porque Cristo, ele veio ao teu encontro. Porque ele nos amou primeiro, para que depois nós viéssemos a amar a ele. E por fim, queridos, nós pensando sobre a doutrina da meditação, nós podemos tirar algumas aplicações. Mas antes, só lembrando aos irmãos, de novo, nós vimos o que significa meditação. Nós percebemos que a meditação ela não é apenas algo que emana das Sagradas Escrituras, mas ela é um dever para o crente. Ao mesmo tempo que nós reconhecemos que é um dever, nós reconhecemos os obstáculos que é cultivar uma vida de meditação. E ao mesmo tempo, nós podemos perceber o objeto da nossa meditação. O objeto da nossa meditação deve ser o Deus Trino e os seus atributos. O propósito
de Deus ter nos dado a sua palavra, não foi apenas para que a lêssemos, mas para que as nossas emoções, afeições e sentimentos e esforços estivessem concentrados nos preceitos do Senhor. E é nesse sentido que nós reconhecemos a necessidade da meditação. A meditação ela se torna necessária porque Cristo nos ordena, isso trará grandes benefícios para a igreja do Senhor. Isso irá fazer com que nós sejamos bons cristãos, que não amam a Deus somente da boca para fora, mas que passa todo dia meditando, passa o dia todo meditando na lei do Senhor. Diferente, queridos, novamente, dos pagãos que buscam buscar a paz interior, o que difere um crente do ímpio nesta prática é que em tudo que ele venha fazer, em tudo que ele pense dizer ou fazer, ele tem a lei do Senhor diante de si. Isso faz com que revele em seu coração alguém que ama a Deus. Um cristão sem meditação é como um soldado sem braços ou como um trabalhador sem ferramenta. Então, veja, isso está muito claro. Não existe um cristão cuja alma é beneficiada pelas promessas do Evangelho se ele não busca ter uma vida de meditação, se ele não busca cultivar a prática da meditação. Uma outra aplicação que nós podemos ter é que sem a meditação, as verdades de Deus não permanecerão conosco. A leitura da palavra de Deus pode até trazer a verdade para a mente, mas somente a meditação traz a verdade para o coração. É por isso que eu usei aquela ilustração novamente, lá no início da aula. Por isso que muitos jovens, quando entram nas universidades, eles se desviam dos caminhos do Senhor, porque eles nunca gastaram tempo meditando nos preceitos do nosso Deus. Eles participaram de EBD, eles foram crentes que não faltava um culto, que não faltava uma ceia, mas pelo fato de ele ser como apenas um ouvinte que contempla o seu rosto no espelho e logo depois esquece da sua face, ele então se desvia dos caminhos do Senhor, porque a verdade do Evangelho não desceu para o seu coração. Sem a meditação, as verdades de Deus não permanecerão conosco. Sem a meditação também, as verdades que conhecemos jamais afetarão nossos corações. Como a palavra de Deus pode estar em nossos corações sem antes meditarmos? É por isso que você pode ser alguém que saiba conceituar santificação, talvez você saiba dizer o que é justificação, o que é adoção, o que é certeza do perdão dos pecados, mas sem a meditação, isso não tem efeito nenhum para o teu coração. E por isso você vive angustiado. Por isso você vive como aquele que não tem certeza da sua salvação. Porque você não medita nas promessas que Cristo dá à sua igreja. Sem a meditação, queridos, nos tornamos culpados de desprezar Deus e a sua palavra. Se dissermos que amamos a Deus e não gastarmos tempo meditando em sua lei, nos fazemos mentirosos. Perceba que, novamente, como é que eu digo amar a Deus? Como é que eu digo que Cristo é o meu noivo? Como é que eu digo que Deus é o meu tudo? Mas eu não gasto tempo meditando na sua lei. Perceba, eu devo ler a palavra do Senhor. Eu devo buscar uma vida regular de devocional. Mas, ao mesmo tempo, eu devo meditar naquilo que eu tenho mastigado, naquilo que a minha alma tem sido alimentada. A prática da meditação é necessária porque Satanás anda ao nosso derredor. É isso que o apóstolo Pedro vai dizer. Nós devemos orar sem cessar, nós devemos cultivar a nossa fé, nós devemos cultivar a prática da meditação, porque Satanás anda ao nosso derredor. E a questão, queridos, que nos surge, o que é que Satanás tenta tragar? O que é que ele tenta mastigar do crente? É justamente a fé em Cristo. Veja, Thomas Watson vai dizer da seguinte forma: o diabo é um inimigo da meditação. Ele não se importa com quantas pessoas leem e ouvem. Ele sabe que a meditação é o meio para preparar o coração e trazê-lo a uma condição graciosa. Satanás contenta-se que vocês sejam cristãos que ouvem e oram, desde que não sejam cristãos que meditam.
Ele pode suportar que vocês atirem a curta distância, ou seja, eles podem até suportar que você seja um crente de oração, que você seja um crente que ouve todos os sermões. Contudo, ele não consegue suportar um coração que busca meditar na lei do Senhor. Veja, queridos, o que faz com que eu e você resistamos às tentações, o que faz com que eu e você não desabamos em meio aos nossos dilemas e questionamentos, é o fato de gastarmos tempo meditando na lei do Senhor. E por fim, queridos, a meditação precisa estar fundamentada na palavra de Deus. Ou seja, a leitura, a oração e a meditação andam lado a lado na caminhada cristã. Eu não apenas fico só meditando, mas a minha meditação tem como fundamento. A meditação tem um assunto, e este assunto é a palavra de Deus. A meditação deve nos levar também ao autoexame. Eu devo chegar assim de conclusão. As verdades do Evangelho, as promessas que Deus tem me revelado, nesse momento de devocional, estão presentes em minha vida. Eu posso realmente declarar que eu sou um verdadeiramente cristão. Eu posso realmente declarar que sou um filho de Deus. A meditação faz com que eu e você nos autoexaminemos para ver se nós estamos em Cristo. E por fim, queridos, a meditação tem como fim principal a glória de Deus e uma vida prática de piedade. Perceba que a meditação, por si só, ela produz conhecimento. Ela faz com que a minha alma aprenda a respeito de quem é Deus, os seus atributos, o que ele faz e o que ele fez e o que ele promete à sua igreja. Mas, ao mesmo tempo em que nós devemos cultivar uma vida de meditação, essa meditação também deve nos levar a uma vida prática. Eu não aprendo, eu não conheço ao meu Deus só por conhecer, mas isso é demonstrado no meu dia a dia e nos meus relacionamentos com as pessoas. O pastor Paulo Brasil, ele, em um sermão lá na capela da SPN, ele falou uma frase que até hoje bate em minha consciência. Ele fala da seguinte forma: naquele dia, no juízo final, não te será perguntado o quanto você conheceu, mas o quanto você amou. Então, veja, a meditação, ela deve produzir em nós um verdadeiro amor a Deus, mas também uma vida prática de devoção ao Senhor. Então, esta é a necessidade de nós buscarmos, cultivarmos uma vida de meditação, para que, através das nossas vidas, o nome de Deus venha a ser glorificado e a nossa própria alma venha a ser beneficiada por essa prática. Então, meus irmãos, que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça e nos dê a graça, porque como nós vimos, nós possuímos alguns obstáculos que precisam ser vencidos pelo Evangelho de Cristo, para nós cultivarmos uma vida de meditação. Se algum irmão quiser fazer alguma contribuição, algum comentário, alguma pergunta, sinta-se à vontade. Os nossos pais espirituais, né, os chamados puritanos, que foram os nossos precursores que escreveram a Confissão de Fé de Westminster, o Catecismo Maior, o Breve Catecismo, eles de fato tinham uma prática de oração muito grande. Eram homens que oravam 2, 3, 4 horas por dia. E eles tinham por disciplina espiritual começar o dia lendo a Bíblia. Depois da leitura, eles ficavam uns minutos que eles chamavam de meditação. O que era isso? Eles liam um trecho da palavra e eles ficavam meditando nesse trecho, entendeu? E depois dessa meditação, e eles meditavam o quê? O que eu aprendi de novo nesse trecho que eu li? O que esse trecho confronta os meus pecados? Como é que eu posso aplicar esse trecho lido nos meus pecados? E a partir daí eles iam para a oração. E na oração eles louvavam a Deus pelo que eles tinham aprendido e eles pediam perdão pelos pecados confrontados. Percebeu? Então a prática puritana era essa. Leitura da Bíblia, a primeira coisa no dia, ler a Bíblia, para que as primeiras palavras do dia fossem a palavra de Deus. Depois, um pequeno período de meditação, o que eu li aqui tem a acrescentar na minha vida, o que está confrontando, quais são os pecados. E depois da meditação,
a oração. Aí eles levavam tudo diante do Senhor. Então, essa é uma prática perfeitamente aplicável nos nossos dias, né? Nós lermos a palavra, meditarmos naquilo que nós lemos durante alguns minutos e orarmos ao Senhor. Eu sempre aconselho, irmãos, o seguinte: tem crentes que leem 1, 2, 3 capítulos da Bíblia por dia. E ler a Bíblia é ótimo, né? Não há dúvida. Você lê um capítulo, não feche a Bíblia. Leia primeiro, leia devagar, não leia correndo, né? Tem crente que faz assim, não, eu tenho que ler a Bíblia inteira um ano, eu tenho que ler a Bíblia inteira no ano. Então, lê 3 capítulos correndo para dar tempo. Não. Leia um capítulo ou leia 3, mas leia devagar. Leia como que comendo cada palavra. E ao terminar a sua leitura, observe quais são os versículos que te falaram mais. Grave, risque, sublinhe esses versículos e escolha 1 ou 2 versículos para você meditar durante o dia, entendeu? Para que você pense nesses versículos durante o dia. Tá? Isso é algo prático que todos nós podemos fazer, tá bom? Irmãos, mais alguma pergunta? Eu achei muito oportuno esse tema, né? Porque é um dos temas que eu venho refletindo bastante nesses últimos tempos. E eu li um livro muito interessante que ele fala sobre a oração, né? Deleitando-se na oração. É um livrinho bem fininho, mas que falou muito ao meu coração. E logo no início do livro, né, ele falou sobre a oração, mas a gente pode trazer isso para a meditação também. Que a gente dificilmente usa, né, esses meios de graça que Deus nos deu como uma forma de deleite, né? A gente se deleita pouco nesses meios de graça que Deus deu para a gente, a oração, enfim, a leitura da palavra, a gente medita pouco, a gente se deleita pouco nisso. E isso também é uma forma de deleite para nossa alma, né? De paz, enfim, faz bem para nossa alma. Eu queria te perguntar, né, o que você acha sobre, porque eu tenho tentado fazer isso, né, sobre esses devocionais, assim, um muito conhecido é o do Charles Spurgeon, né, e a gente aqui em casa tem feito um do Paul Tripp, né, que a gente faz ele diariamente. Primeiro a gente lê a palavra de Deus, né, que ele fala lá no devocional, e depois a gente lê o devocional do dia. E, assim, tem sido muito enriquecedor para mim e para o Tiago, né, esse devocional. E eu gostaria de saber, né, o que você acha sobre isso, né, sobre esses devocionais e tudo mais. Certo. Uma pergunta interessante. Veja, a gente está em uma cultura que se criou um espantalho de que o passado não tem nada a nos ensinar. E certamente quando você lê Charles Spurgeon, um pastor do século XVIII, você pensa, poxa, o que é que Charles Spurgeon tem a me ensinar? Como é que, através dos escritos desse pastor, como é que, através dos escritos desse servo de Deus, a minha alma pode ser beneficiada? E pelo fato de nós vivermos nessa cultura, nós desprezamos não somente aquilo que esses homens falaram, mas os símbolos de fé, os catecismos e tudo que esteja envolvido com o passado. Então, Tati, eu acredito que tem grande benefício, sim, nós usarmos esses livros para auxiliar na nossa prática devocional, né? Por exemplo, quando eu morei 3 meses com o meu irmão, que é na época que ele estava fazendo seminário, hoje ele é pastor, e ele não só lia a Bíblia, ele usava outra ferramenta. E essa outra ferramenta eram as perguntas do Catecismo Maior ou do Breve. Como outras pessoas que eu conheço usam outros livros. Então, é como uma pessoa lê um livro da Bíblia, 2 livros da Bíblia, um salmo ou um capítulo do Novo Testamento, e lê um capítulo de um livro devocional. Então, geralmente, como essa questão que você me falou aí, da devocional de Charles Spurgeon, geralmente você lê o texto das Sagradas Escrituras, e quando você olha para Charles Spurgeon, você vê como ele aplica aquele texto à sua alma, à sua vida, ao seu dia a dia. Então, grande benefício tem para aqueles que, juntamente com a palavra de Deus, se apropriam desses livros. Né? A gente não coloca em igualdade e nem coloca esses livros e essas ferramentas acima das Sagradas Escrituras. Mas nós entendemos que as Sagradas Escrituras, ela é o centro e que ela pode, sim, ter ferramentas para nos auxiliar a interpretá-la, a sermos instruídos e assim por diante. Então,
Só fazendo um comentário, meus irmãos, que eu acabei me lembrando aqui, que eu tinha me organizado para falar aos irmãos. Além de eu meditar sobre os atributos de Deus, meditar sobre os novos céus e a nova terra traz grande consolo para a alma do crente, principalmente para aqueles irmãos que perderam um ente querido. E daí eles se encontram ansiosos e desanimados na caminhada cristã, porque eles não enxergam mais propósito. Mas quando você passa a meditar nos novos céus e na nova terra, ainda que você tenha perdido um ente querido temporariamente, você irá encontrar com ele e passará a eternidade junto adorando a Cristo. Então veja, queridos, a prática da meditação, ela deixa de ser algo teórico, algo em que a minha mente vai enchendo de conhecimento e passa a descer para o meu coração. E tanto nesta vida quanto na porvir, a minha alma é consolada pelo conhecimento aplicado do Evangelho ao meu coração. Então, a grande oportunidade tem para aqueles que buscam cultivar a meditação. Sobre essa palavra final do Demis, de meditarmos nas coisas do porvir, né, na vida eterna, existe um livro que se chama A Prática da Verdadeira Piedade. Me foge o nome do... Lis Bailey? Isso, Lewis Bailey, exatamente. E tem vários trechos lá de meditação quanto às coisas do porvir. Trechos belíssimos, belíssimos. Esse livro, A Prática da Verdadeira Piedade, é considerado um clássico das obras daquele período dos puritanos, né? Então, se alguém quiser adquirir esse livro, é um livro grosso, não é o tipo de livro que você lê numa sentada, mas ele tem trechos belíssimos sobre a meditação do mundo por vir, do novos céus e nova terra, belíssimos, belíssimos. Então, se você quiser meditar nesse sentido, esse livro ajuda bastante.